Bom dia a todos. Nós temos mais essa reunião da Lumine. Hoje é a última reunião do ano. É isso, voltamos, acho que a partir de fevereiro, é isso, Greg? Fevereiro, né? Janeiro, férias coletivas. Então, hoje nós vamos falar sobre traqueia, que é um grupo bastante atuante aqui no HC, no INCOR, já há muitos anos. Nós temos um grande volume de traqueia, acaba vindo pessoas, pacientes com doenças da América Latina inteira, na verdade, de boa parte do Brasil. Então, acho que vai ser uma apresentação bem interessante. E eu vou passar a palavra inicialmente ao Dr. Paulo Cardoso, que é conhecido de todos e já está autoapresentado aqui no slide, médico assistente, pesquisador e professor colaborador da disciplina de cirurgia de tórax. Então, Paulo, é isso aí. Muito obrigado, bom dia a todos. Nós vamos falar inicialmente sobre indicações técnicas e complicações dos tubos T de silicone. Esse é o grupo de traqueia. Nós somos 3 cirurgiões, com residentes, fellows, pós-graduandos. Nos ambulatórios semanais, nós atendemos em média 1.800 consultas por ano só de doenças traqueais, que geram 300 procedimentos cirúrgicos e 150 a 200 próteses. É nesse grupo das próteses que nós vamos conversar um pouquinho, com colaborações com outras disciplinas e instituições. As indicações do tubo T, que foi introduzido pelo William Montgomery em 1965, é bastante versátil, então as indicações também são versáteis. Ele serve para adultos e crianças, tem baixa taxa de migração, o problema é que ele requer uma traqueostomia para sua colocação, pode ser em posição supra ou infraglótica, e a inserção pode ser feita por broncoscopia flexível ou broncoscopia ou laringoscopia de suspensão, que é uma endoscopia rígida, né? Dentre as doenças traqueais, vocês veem uma larga gama de doenças aqui. A mais comum no nosso meio são as doenças traumáticas, particularmente a estenose pós-intubação, que está no topo da lista, que responde hoje por mais de 80% das doenças que nós atendemos no nosso ambulatório. Isso aumentou muito ao longo dos anos e, particularmente, a partir da Covid-19, pelo número de pacientes que foram intubados submetidos a suporte ventilatório prolongado. Então, nós temos um número grande hoje de estenoses, não só subglóticas, como traqueais e laringotraqueais. Dentre as indicações básicas, como eu falei, a estenose pós-intubação é a mais comum. Nós temos aí os diferentes graus, dependendo da obstrução. Doenças autoimunes, como granulomatose de Wegener, policondrite recidivante, as compressões extrínsecas e colapso das vias aéreas e a fístula traqueosofágica adquirida, que são indicações menos frequentes. E dentre as doenças malignas, os tumores primários, a invasão por contiguidade, particularmente de tireoide, esôfago e pulmão. Agora foi. Dentre as indicações, uma coisa que é importante, nós temos que ver os pacientes que têm possibilidade de ressecção e anastomose. Então, esse grupo de pacientes é um grupo que normalmente a gente indica esse tipo de prótese. A técnica vai depender, os motivos técnicos dependem basicamente da extensão da ressecção e da existência de ressecção traqueal prévia. Do ponto de vista clínico, a existência de comorbidades e outras intervenções que, porventura, se façam necessárias. Então, a gente usa a prótese, às vezes, como ponte também para esses pacientes. E uma coisa que é muito importante é a melhora da qualidade de vida, porque esse tipo de prótese, em substituição à traqueostomia, nesses pacientes, ela permite a fonação, né, a comunicação oral, e a ventilação pela via aérea natural. Então, isso melhora a qualidade de vida, como vocês veem nesse estudo que nós publicamos aí há uns anos atrás, mostrando que a qualidade de vida é sempre ruim, particularmente na traqueostomia, nos pacientes, mas ela melhora um pouco, sobretudo no item vitalidade, com o uso do tubo T de Montgomery. E contraindicações, acho que é sempre importante, né? Distúrbio de deglutição com síndrome aspirativa, necessidade de intubação prolongada, intubação orotraqueal, uma vez que não é fácil de ventilar o paciente com tubo T, os pacientes com doença psiquiátrica que manipulam essas órteses e pacientes com doença neurológica sem comunicação oral, porque aí ele não tem o benefício da comunicação oral, obviamente. E a perspectiva de tratamento definitivo abaixo de 6 meses, então isso pode-se conversar com o paciente deseja ficar traqueostomizado, ele não precisa colocar a prótese nesse período. E a anticoagulação sistêmica continuada, uma vez que a existência de granulomas, etc., podem induzir sangramento no paciente anticoagulado, isso pode ser um problema maior. Dentre prós e contras, quer dizer, o pró é que é uma prótese ancorada, então a chance de migração é muito baixa, embora exista.
permite ventilação por curto prazo, como eu falei, fácil colocação e remoção e a customização para o paciente, dependendo da necessidade. E requer traqueostomia, é inadequada para ventilação mecânica e precisa permanecer o ramo horizontal fechado, né? E o contato com o meio externo, que é um problema para todas as próteses traqueais. Nós vamos falar rapidamente sobre a técnica. Existem na broncoscopia rígida duas técnicas, uma tradicional que foi proposta aí nos anos 80, pelo grupo de Toronto, e mais recentemente o Benoit Bibas e o Roberto Bibas propuseram essa técnica de tração, né, caudal cranial, que é bem interessante também. A suspensão é o que nós utilizamos para quase totalidade da colocação dessas próteses hoje. Ela exige uma anestesia geral, com relaxamento muscular, vocês veem aqui, com ventilação por máscara, o paciente é traqueostomizado, já prévio. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, pelo bem do tempo. A colocação do laringoscópio de suspensão, posicionamento, e a partir daí se remove a prótese anterior através da utilização de duas pinças sob visão endoscópica controlada, e a partir desse momento se faz a intubação pelo traqueostoma. E se faz a análise da via aérea, que é muito importante, porque nós temos alguns critérios de canulação bem estabelecidos e publicados anteriormente. Uma vez feito isso, se passa uma fita guia, que é uma fita cardíaca em geral, ou pode ser uma sonda nasogástrica também, ela é tracionada pelo ramo superior, pelo laringoscópio, e a partir daí nós fazemos a preparação para a inserção da prótese. Antes, porém, ela é preparada numa mesa ao lado, onde nós customizamos isso para o tamanho necessário para o paciente, e uma coisa que é particularmente importante, que tem reduzido bastante o número de granulomas, é a transformação do ângulo reto da prótese num ângulo de 45 graus através de uma lixa estéreo que se usa para silicone, e isso é bem prático, bem fácil de fazer, dura alguns minutos apenas, e a partir daí nós temos um deslize melhor na mucosa e menos trauma. Uma vez feito isso, ela é preparada para a inserção é colocada como se coloca uma traqueostomia, com a diferença de que, nessa situação, nós temos que fazer isso com visão endoscópica, vocês vão ver aqui no canto direito superior. Vou passar aqui, ó, vocês veem aqui a colocação da prótese, e a partir daí se tracionam os dois ramos da fita cardíaca, e com isso se posiciona a prótese no local e se termina entubando por cima até o paciente acordar, etc., e ele é estubado por via oral. Uma alternativa para isso aí é a broncoscopia flexível. Esse eu vou passar bem rápido para a gente não perder muito tempo. Eis aqui a remoção da prótese, isso é feito sob broncoscopia flexível para os pacientes que têm estenoses menos complexas e mais fáceis. É o mesmo sistema, passagem da fita, colocação da prótese, preparação e inserção também sob visão endoscópica, da mesma forma que nós mostramos antes. E aqui também, com o broncoscópio flexível, é necessário que duas equipes, uma equipe na traqueostomia e outra em cima. Nós colocamos em média 150 a 200 próteses por ano. Aqui a maioria delas são tubos T, eu diria hoje perto de 90% delas são tubos T, e as complicações são geralmente os granulomas, como vocês veem aqui. A imigração é muito rara, né, a migração, mas ocorre, nós temos aqui um caso aí de uns 2 anos atrás, e o grande problema é a obstrução em virtude da dificuldade de clareamento mucociliar e formação de biofilme, que às vezes pode ser obstrutivo, como vocês veem nessa prótese aqui, removida recentemente de um dos pacientes. A degradação dos silicones ocorre ao longo do primeiro ano, então geralmente nós não passamos do primeiro ano para a troca desse tubo T. E a fadiga do material, sobretudo nos pacientes que são obesos ou manipulam muito a prótese, eles podem fazer fraturas do ramo horizontal, e aí eles necessitam de uma troca mais precoce. E, por fim, as questões mais importantes hoje são o controle, sobretudo, do biofilme. Então, nós temos alguns estudos clínicos e experimentais em andamento, que, na verdade, 2 estudos experimentais agora em andamento para avaliar isso. Então, em conclusão, essa prótese tem mais de 50 anos de idade, é segura, eficaz, a escolha da técnica de inserção deve ser feita à luz de cada caso, a microbiota precisa de métodos de controle, e a troca e inserção deve ser feita sempre em ambiente hospitalar, né? Isso é muito importante, seja na suíte de endoscopia ou então no centro cirúrgico, dependendo da técnica escolhida. Então eu vou passar para o Benoit, que vai falar sobre os preditores, né, e a nossa experiência recente, que é objeto de tese dele. Vamos lá, Benoit. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Benoit, eu vou mostrar um pouco hoje dos resultados da minha tese, obviamente
por conta do tempo eu não vou mostrar tudo, mas eu vou focar basicamente nos preditores de complicações após as colocações de tubo T. Meu orientador é o Dr. Ricardo Terra, que todos conhecem. Bom, a gente tem uma noção, né, principalmente quando a gente está na residência, que o tubo T não complica, né? E o Dr. Paulo já mostrou que isso não é bem verdade. E os dados da minha tese também corroboram isso. E outra coisa que a gente não sabia, ou ainda não sabe, né, se não tem uma evidência na literatura, assim, qual é o papel do tubo T supraglótico e quais as complicações quando comparado com o tubo T na posição infraglótica. A gente geralmente usa o tubo T supraglótico nos pós-operatórios de laringe fissura e em estenoses que estão muito perto da prega vocal, especialmente em crianças, mas o objeto da minha tese é só em adultos. Então, quais são as complicações e quais são as contraindicações do tubo T na posição supraglótica? Então, foi um estudo prospectivo não randomizado que o objetivo era definir preditores de intervenções não planejadas após a colocação de tubos T na via aérea, ou seja, qualquer procedimento invasivo que não tivesse sido inicialmente planejado na via aérea, eu vou definir isso já já. Os desfechos secundários, a gente identificar os preditores de complicações após a colocação de prótese de silicone, comparar a taxa de complicações na posição supraglótica e infraglótica, medir e comparar a extensão do estenose traqueal antes e após o tratamento com a prótese, é uma coisa interessante, mas que eu não vou falar hoje, e a taxa de decanulação, se tem alguma diferença entre esses dois grupos. Estudo prospectivo feito totalmente aqui no INCOR, com pacientes de idade adulta, a gente excluiu pacientes pediátricos, e que tivesse indicação de colocação de stent ou, eventualmente, de troca do stent também, tá? E as trocas podem ser por odor, por excesso de secreção ou pelo tempo, como o Dr. Paulo mostrou, e pacientes que tivessem um estado geral bom e que pudessem ter capacidade de preencher o termo de consentimento e participar de um estudo de longo prazo. A gente excluiu crianças, tuberculose brônquica, outras doenças inflamatórias e pacientes que tivessem internados, pacientes que tivessem um estado geral muito ruim. Intervenções não planejadas, então, seria qualquer procedimento endoscópico não programado após a colocação da prótese que venha a ocorrer em até 90 dias. Né? Por exemplo, migração, obstrução, tecido de granulação obstrutivo que necessitasse um procedimento adicional e edema de laringe refratário ao tratamento clínico. Essas são as variáveis principais que nós identificamos, então, idade, se o paciente estava ou não em ventilação mecânica, índice de massa corporal, tubo T supraglótico, a distância da estenose até as pregas, insuficiência renal dialítica, paralisia de pregas vocais, diabetes, doença cardíaca, que é um conglomerado de várias doenças cardíacas, ressecção traqueal prévia, procedimentos de urgência e se o paciente utilizava ou não imunossupressores, que pode ser tanto imunossupressores como corticosteroides. Em relação às complicações gerais, qualquer complicação de até 30 dias após o procedimento, e a decanulação que o paciente tivesse sido decanulado e permanecido assintomático em até 6 meses de acompanhamento. Da análise estatística, vou passar rapidamente, mas é bem padronizado. Mas a gente, para a predição de risco, a gente fez uma regressão linear inicialmente entre as variáveis independente e dependente, fez uma análise univariada, que os dados que entraram, todos que tiveram um P menor do que 0,1, e para análise multivariada, a gente considerou o padrão, que era um erro alfa de 5%, né? E como alguns pacientes fazem mais de um procedimento, então a gente optou por que cada procedimento fosse uma entrada na predição de risco, e não pelo paciente especificamente. Então, a gente, como o cálculo amostral, tinha 250 procedimentos para serem amostrados. De julho de 2018 a dezembro de 2020, a gente incluiu 153 pacientes, com idade média de 42 anos, variando de 18 até 80, e 260 procedimentos endoscópicos, né? Intubação orotraqueal prolongada, como é de praxe no nosso serviço, é o mais comum mesmo, e esses pacientes ficaram intubados um tempo mediano aí de 15 dias, variando de 10 até 21 dias. Esses dados foram antes do Covid. Existe uma certa dúvida se a gente vai incluir os dados do Covid ou não, porque é uma população muito diferente do que habitualmente a gente tinha. E quase todos eles, quando chegavam para nós, tinham já traqueostomia, 86% dos casos. Então, existe uma preponderância do gênero masculino, comorbidades bastante distribuídas, mas pacientes, de modo geral, têm um MC maior que 30, né, um quarto deles, são hipertensos, cardiopatia isquêmica e outras doenças menos comuns. 6% de diabéticos.
Vocês podem observar que boa parte deles já tinha algum procedimento prévio, na intubação orotraqueal muito comum, 86% com traqueostomia, metade deles já tinha tido um tubo T de silicone, seja aqui ou em outro serviço. Ressecções traqueais também já tinham sido feitas em 6,5%, com a laringofissura também em 6,5%, e alguns, inclusive, já tinham utilizado prótese de silicone. Em relação aos sintomas, 30% deles era assintomático, e outros sintomas mais leves, como dispneia, litose, disfonia e estridor. Em relação às complicações, vocês podem observar que desses 260 procedimentos endoscópicos, 14% tiveram alguma complicação. Dessas, 17 foram intervenções não planejadas. Então, no geral, até que as intervenções não planejadas não são tão comuns assim, 6,5%, né? Mas 9 pacientes tiveram pneumonia e 8 deles precisaram ser encaminhados para a UTI, então dá 3,4% dos casos, não teve nenhuma mortalidade nessa série. Em relação às complicações, intervenção não planejada, 6,5%, disfagia, aspiração, então as complicações infecciosas são as mais comuns, dispneia, edema de laringe, 5,7%, pneumonia, 3,4%, e admissão em UTI, 3%. Migração da prótese, como o Dr. Paulo falou, a gente teve um caso só, muito raro. Infecção de ferida, também em troca de tubo T, é bastante raro, só 2%. Mas vocês podem observar que quando o paciente com tubo T complica, geralmente ele tem mais de uma complicação. Isso é bastante interessante. Então, o paciente teve 4 ou mais complicações em 38% dos casos e 3 complicações em 16% dos casos. Então, geralmente, quando complica, são complicações mais graves mesmo. E existe uma certa diferença entre o infraglótico e o supraglótico. Uma vez eu mostrei esse slide, depois vieram me perguntar o que era isso. Então, se vocês não sabem, vocês depois dão um Google em Gremlin, se vocês forem um pouco mais jovens, tá? Mas é isso. Em relação às complicações, a gente está aqui comparando o tubo T infraglótico com o supraglótico, né? A gente teve 208 tubos T infraglóticos e 52 supraglóticos. Vocês podem ver que a complicação é o dobro, né? Então, 12% de complicações no tubo T infraglótico e 23% de complicação no supraglótico. Intervenções não planejadas, 4,3% versus 15,3%. Pneumonia tem uma diferença muito importante, né? É raríssimo no tubo T infraglótico, mas já chega a quase 10% no tubo T supraglótico, apesar de o número geral ser baixo. Disfagia e aspiração, que está diretamente relacionada à pneumonia, também tem uma diferença muito importante. E a admissão não planejada na UTI. É raríssimo um paciente com tubo T de rotina ir para a UTI, mas no tubo T supraglótico, em virtude das complicações infecciosas, isso pode ocorrer. Então, é uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente. Em relação à intervenção não planejada e distância das pregas vocais, a gente observa que as intervenções não planejadas elas ocorrem basicamente quando a estenose está próximo das pregas vocais. Então, nos casos em que a estenose estava até a 5 milímetros das pregas vocais, ela ocorreu em 20,7% dos casos, em até 1 centímetro, 35% dos casos, e depois a gente não teve nenhum caso. O que a gente tira dessa informação? Quando o tubo T está muito abaixo da prega vocal, dificilmente a gente tem dúvida. A gente coloca o tubo T abaixo da prega vocal e isso não tem muito problema. Mas quando ele está muito próximo da prega vocal, às vezes a decisão de colocar o tubo T abaixo da prega vocal pode levar a um edema de laringe e eventualmente necessitar uma intervenção não planejada. Então isso reflete o que a gente tem na prática clínica, né? Às vezes a gente fica na dúvida se já deixa o tubo T supraglótico de cara ou não. Então são esses pacientes que eventualmente acabam complicando e precisando de uma reabordagem. Em relação aos preditores de intervenção não planejada, são esses que a gente teve após a análise multivariada. Eu excluí aqui para vocês a univariada. A gente teve a idade, que acabou sendo um fator protetor, mas é possível que seja relacionado à prática do serviço. IMC maior que 30, teve um odds ratio de 3,73, com um intervalo de confiança bastante aceitável e um P de 0,04. A distância das pregas vocais até a estenose menor do que 5, teve um odds ratio de 7,7, também com intervalo de confiança de 2 até 26, mas com um P bastante significativo. E quando a estenose estava entre 6 e 10 milímetros, o odds ratio foi de 30, mas aí nosso intervalo de confiança já é bastante amplo, mas mesmo assim o P ainda foi bastante significativo. Em relação aos preditores de complicações globais, o tubo T foi o único que permaneceu relevante após a análise multivariada. Aí sim, um odds ratio de 2,37, com um intervalo de confiança bastante
adequado e com um P de 0,03, isso é bastante, a gente pode afirmar com bastante confiança de que isso é realidade. E também, em relação aos preditores de retorno ao UTI, né, de um retorno não planejado ao UTI, a gente só teve o tubo T como único preditor, com odds ratio de 8,56, também como a gente teve poucos casos de retorno ao UTI, acabou que esse intervalo de confiança ficou um pouco mais amplo, mas ainda um P significativo. Bom, o que a gente pode concluir? Em princípio, assim, o tubo T, ele tem complicações, ele não é um procedimento inócuo, tá? Principalmente se a gente tem a colocação do tubo T supraglótico. A gente considera que existe um papel para o tubo T supraglótico, todavia ele tem que ser colocado com muito critério, tem que ser realmente um paciente muito bem selecionado e entender que esse paciente pode ter complicações infecciosas, né? Então, de resultado do nosso trabalho, idade, MC, distância entre as pregas, foram fatores determinantes para o desfecho primário de estudo, são as intervenções não planejadas. O tubo em posição supraglótica tem mais complicações do que em posição infraglótica e foi o principal determinante de complicações globais e de retorno não planejado para a terapia intensiva. É isso. Obrigado. O doutor Hélio agora vai falar sobre as crianças. Bom dia. Acho que eu vou falar, então, da experiência que nós temos acumulado agora com as crianças. Tem a ver também com o trabalho e o estudo que o Benoit está conduzindo nos adultos. Então, a gente está tentando seguir o mesmo caminho para essas crianças também. Só para lembrar, né, de aonde veio o tubo T, aqui no Brasil, principalmente, né, foi por uma iniciativa em 82, no Instituto Dante Pazanese, e que a gente começou a trabalhar com a manufatura desses tubos T aqui no Brasil. Hoje a gente tem vários tamanhos já disponíveis, né, aqui no Brasil e manufaturados aqui no Brasil. Isso já foi falado bastante, o Dr. Paulo e o Dr. Benoit já abordaram bastante bem isso tudo. Nas crianças muda um pouquinho, assim, em alguns aspectos que eu vou mostrar adiante. Isso também já foi mostrado pelo Dr. Paulo Cardoso. E nas crianças, fundamentalmente, a gente usa os números 7, 8 e 9 milímetros de diâmetro externo, né? Tem algumas características do tubo T em crianças que ajudam bastante na situação de crianças, que é o ramo lateral, né, que eles chamam de extraluminal, com uma pequena angulação, o que ajuda na aspiração de secreções e, inclusive, na colocação, no posicionamento da prótese. Em criança, a gente sabe a dificuldade em relação à dessaturação bastante precoce, né? E por causa das características da criança, da curva de dessaturação da hemoglobina, eles se dessaturam com muita rapidez. Então, é necessário uma forma de ventilar durante o processo de colocação. Em criança, a gente tem adotado essa estratégia de colocação usando um tubo T que entra pelo ramo lateral, sai pelo distal e permite a ventilação durante o meio do procedimento. É lógico que nem sempre isso é possível, nem sempre o ramo lateral permite a passagem de um tubo, então, às vezes, a gente usa o tubo passado do ramo proximal para o distal, né? E depois de feito o ajuste, como o Dr. Paulo mostrou. O que eu queria mostrar é um estudo inicial que está sendo feito pela doutora Priscila, né, que está como estagiária de complementação agora este ano, e que foi feito um levantamento nesse período de 2008 a 2021 de 56 crianças, né, sendo 32 masculinos e 24 femininos, e a idade variando de 8 meses de idade até 12 anos, que é o limite que a gente trabalha aqui na casa. E uma coisa que já diferencia bastante esse grupo de crianças, que 64% são tubo T supraglóticos. Isso é uma coisa que chamou a atenção, né, dessa característica desse grupo de pacientes. E, assim, como eu disse, tem algumas diferenças. A gente não viu, assim, tantas complicações como era de se esperar. Então, a gente acredita que tem algumas diferenças que nós vamos ter que estudar e considerar nesse grupo, né? Como o Dr. Benoit mostrou, né, tem complicações, né, mais ou menos 10 vezes mais em relação aos infraglóticos, mas nas crianças a gente tem algumas diferenças que a gente vai ter que considerar e estudar melhor. Ainda está numa fase de levantamento de dados.
Quanto à etiologia, né, são um pouquinho diferentes, por causa disso, talvez essa característica dos tubo T supraglóticos é que são complicações perinatais, prematuridade, quer dizer, crianças que já nasceram com problemas na sala de parto, foram entubadas na sala de parto e permaneceram entubadas durante semanas, meses, anos. O meu recordista ficou entubado durante quase 2 anos, né? As infecções respiratórias, que são bastante complicadas e tem uma complicação bastante importante no período pré-escolar. Atualmente, nós temos visto bastante trauma com TCE e uma característica da instituição onde nós trabalhamos, o pós-operatório de cirurgia cardíaca, que tem também demandado esse tipo de cuidados. Algumas comorbidades que a gente observa nessas crianças, nem sempre são crianças que já têm uma saúde perfeita, então muitos já têm uma doença do refluxo estabelecida, síndrome de Down com cardiopatias congênitas e pós-TCE evoluem com sequelas neurológicas. E um caso de asma brônquica que também foi detectado como comorbidade. O que eu queria falar é basicamente isso. Durante a internação, como o Benoit mostrou, houve necessidade de reintervenções. Reintervenções, ou no caso não planejadas, né, depois de se colocar o tubo T, foi necessária a conversão do infraglótico para o supraglótico. O que demonstra isso? A dificuldade de você determinar o tamanho exato, né, o comprimento exato do ramo proximal que é necessário nesses casos. E também a questão etiológica, como eu mostrei no diapositivo anterior. E teve 2 crianças que foi necessária a retirada do tubo T por um problema de aspiração, né, e infecção pulmonar, e a colocação de um molde intralaríngeo. Só para dizer, o molde intralaríngeo a gente utiliza para as laringofissuras e as cirurgias de laringe. No caso, eu utilizo o molde intralaríngeo como um dispositivo que, vamos dizer assim, resolve a questão da aspiração, mantém o traqueostomizado durante 6 semanas, 10 semanas, e depois a gente volta para o tubo T. Foi possível fazer isso nessas 2 crianças, né, e depois seguiram para o ambulatório. No ambulatório, a evolução dessas crianças é bastante favorável. A gente não sabe bem exatamente quais são os fatores que são responsáveis por isso, mas cerca de metade das crianças a gente consegue decanular. Se vocês se lembrarem da publicação anterior que o Dr. Benoit fez, se não me engano, em 2009, né, junto com o Dr. Ricardo Terra, é a questão da decanulação dos pacientes adultos de tubo T. Estava dando 25,7%. Nas crianças, então, praticamente o dobro, né? E se a gente separar um subgrupo, que a gente não fez ainda, das crianças que têm uma fase aguda, deve ser maior, né? Pelo menos essa é a impressão que a gente tem. Aqui é só para mostrar um tubo T supraglótico, como se apresenta na tomografia, né, na reconstrução sagital e coronal. Geralmente, o ramo proximal é mais longo do que o ramo distal. Acho que isso ajuda bastante a técnica que o Dr. Paulo Cardoso mostrou, que foi publicado pelo Benoit, da colocação retrógrada. Às vezes eu tenho usado essa técnica, né? E isso é para mostrar um vídeo, né, rapidamente, de como fica o tubo T supraglótico. Importante notar que ela não ultrapassa a epiglote, né, fica ao nível das cartilagens pares, né, ali da região da aritenoide e do ramos laterais. Aqui a gente pode observar à esquerda uma pequena lesão por causa da dilatação, mas que não teve nenhuma repercussão. A tomografia anterior é do mesmo paciente. O ramo lateral, né, bem posicionado, e adiante, sempre a gente examina a porção distal, mostrando isso. Acho que é isso. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Danilo, sou R3, vou apresentar os casos clínicos relacionados ao uso do tubo T na estenose traqueal. Nosso primeiro caso, então, um paciente de 36 anos, sexo masculino, sem comorbidades,
oriundo de Osasco, São Paulo, sofreu um acidente automobilístico em 2007, em agosto, sofreu um TCE grave, permanecendo em intubação no traqueal por 30 dias, foi estubado, encaminhado para a enfermaria e para casa. Em novembro do mesmo ano, ele voltou à unidade de emergência com insuficiência respiratória aguda e necessitou de uma traqueostomia de urgência. A partir daí, ele recebeu alta, foi encaminhado para o nosso ambulatório e de 2010 até 2018, trocas anuais de tubo T. Aqui nós vamos ver uma tomografia de pescoço e tórax em corte sagital do pré-operatório da troca de tubo T. E aqui nós temos um pequeno vídeo mostrando a troca do tubo T desse paciente. Pode observar o tubo T anterior, já com bastante biofilme, já bem degradado. A passagem da pinça para retirada do tubo T. O aspecto pós-retirada, então a gente vê uma mucosa bastante friável, com bastante sangramento, ainda com presença de estenose na região subglótica. E a passagem do novo tubo T com auxílio da fita cardíaca. Então esse foi o aspecto pós-troca. Então a gente vê um tubo T bem locado, região infraglótica. O segundo caso que nós trouxemos também para ilustração é um paciente de 25 anos, também do sexo masculino, sem comorbidades, procedente de Votorantim, aqui em São Paulo. Ele também teve um acidente automobilístico no ano de 2017, foi entubado na Sena, permaneceu entubado por 3 dias, foi extubado em janeiro, ainda na mesma internação, só que na enfermaria isso evoluiu com uma insuficiência respiratória, rebaixamento de nível de consciência, foi entubado, encaminhado à UTI, por onde permaneceu 11 dias em intubação, sofreu uma falha de extubação e precisou de traqueostomia de urgência. Ele foi encaminhado para o nosso ambulatório ainda com traqueostomia, com inclusive uma traqueostomia metálica. A gente também deixou essa imagem para ilustrar que a traqueostomia metálica não é adequada para a realização das tomografias pré-operatórias, para a gente avaliar. O ideal seria realmente uma troca por uma cânula plástica, mas a gente pode ver uma cânula metálica mal posicionada, com um orifício distal tendo contato com a parede anterior da traqueia. E nós aqui vamos ilustrar então a dilatação, tá? E a troca e colocação do tubo T, na verdade. Então, primeiro uma avaliação endoscópica, já com estenose na região subglótica. Com prolapso traqueal importante. Eu vou adiantar um pouco o vídeo para a gente ir para a parte da dilatação. Então a gente tem aqui a dilatação com olivas metálicas.
sob visualização direta endoscópica. O aspecto pós-dilatação. E a partir daí foi realizada a passagem do tubo T, conforme foi apresentado no último vídeo, com a mesma técnica. E esse foi o aspecto final, após a colocação do tubo T. E foram esses os casos que a gente trouxe para ilustrar. Obrigado. Parabéns a todos pela apresentação, pelas apresentações, foram todas muito boas, parabéns. A palavra está aberta, quem quiser fazer qualquer comentário, qualquer pergunta, por favor. Terra, pode usar esse aqui. Queria fazer um elogio, na verdade. Primeiro, as apresentações que ficaram, assim, apesar de serem 4 apresentações, ficaram exatamente dentro do tempo. Isso é tão difícil hoje em dia, principalmente com as coisas online. Então, mas o elogio maior é a qualidade do conteúdo. Assim, acho que não existe dúvida de que esse grupo é líder na América Latina, com produção científica consistente, com volume de casos, com a complexidade que está indo. Então, queria dar parabéns para os 3, porque realmente essa é uma área bastante complexa, difícil, e que nos posiciona também como grupo, num contexto internacional, dá muito orgulho ver. Então, queria só fazer esse agradecimento aí ao grupo público por fazer tudo isso aí, que ficou claro nas apresentações da qualidade do serviço. Eu tenho uma pergunta para o Benoit só, em relação a essa questão da aplicabilidade do resultado dessa pesquisa, como que você vê assim, a translação, né, da conclusão do seu estudo para o que seria o que mudaria na prática clínica? Obrigado, Terra. Existe muita dúvida em relação à aplicabilidade do tubo T supraglótico, né, na literatura. Tá? Isso é bem controverso. A gente usa com alguma liberalidade, desde que o paciente não tenha nenhuma contraindicação, não tenha doença neurológica, não tenha nenhum distúrbio esofágico. E a gente observa que, em alguns casos, a gente consegue efetivamente decanular o paciente a longo prazo. Assim, o quanto que a gente vai conseguir, qual é a taxa real de decanulação, isso eu ainda vou checar no final da tese. Tá? Mas a gente observa que a qualidade de vida do paciente efetivamente melhora. Assim, apesar dele ter uma voz um pouco mais soprosa, ele volta a respirar pelo nariz. A traqueostomia ela é extremamente prejudicial para o paciente, tem toda a questão do manejo de secreção. Então, de forma geral, a vida do paciente melhora quando ele usa o tubo T, mesmo que supraglótico. Agora, é preciso entender, e esses dados assim, realmente não existiam na literatura, que não é um procedimento isento de complicações. Assim, o paciente ele pode aspirar, ele pode ter pneumonia, então é um paciente que efetivamente você precisa saber disso tudo e ter discutido essas potenciais complicações antes da colocação do tubo T. E se torna uma ferramenta a mais no armamentário. O paciente que tem uma estenose muito alta e efetivamente for um paciente cirúrgico, pode ser levado à cirurgia, mas também pode ser tratado com um tubo T supraglótico. A gente sabe que é um tratamento mais longo, mas que eventualmente também pode trazer de uma situação muito ruim, com uma traqueostomia, para uma situação melhor com a prótese de silicone. Então, isso é realmente uma informação nova que a gente não tinha na literatura. E uma outra coisa que é interessante é aquela questão da complicação relacionada à posição da estenose, à localização da estenose. Então, talvez, se a gente tenha estenose que a gente já considera que é realmente muito perto da prega vocal, se o paciente tiver condição, talvez a melhor coisa seja já colocar o tubo T em posição supraglótica. Se a gente tenta colocar em posição infraglótica, a chance de erro é relativamente grande. Benoit, eu queria te perguntar também a respeito dos tubos T, quando ele é um fator de sucesso para o tratamento da estenose. Nesses 25% dos pacientes, mais ou menos, que a gente consegue acabar resolvendo o problema da estenose apenas com o tubo T, né? Que fatores que você
chegou a observar que sejam favoráveis para que esse tipo de evolução aconteça? Quanto tempo precisou ficar com o tubo T até poder acontecer isso em média, né? Quando é em criança, talvez a gente ainda tenha a possibilidade do crescimento, né? Que talvez ajude aí a diminuir o tamanho da estenose. Mas em adulto, como que você observou isso? O que a gente observou, esse trabalho a gente publicou em 2013, e assim, o critério foi um critério endoscópico, então assim, a gente não poderia ter mais estenose traqueal, a parede traqueal precisava estar estável, sem nenhum sinal de colapso, e não poderia ter também nenhum sinal inflamatório na via aérea, ou seja, sangramento, tecido de granulação, etc. A gente é muito restritivo em relação a decanular o paciente, então assim, a gente realmente só tira o tubo T quando a gente tem certeza de que está bom. Mesmo assim, tem alguns casos, bom, quase certeza, né? Mesmo assim, tem alguns casos que falham. Mas os critérios são esses: assim, parede estável, ausência de sinais inflamatórios e não ter estenose. Tá? Minha impressão é que assim, os casos que resolvem são casos que têm uma estenose curta e que você não tem uma destruição importante da parede traqueal, principalmente da parede anterior da traqueia, entendeu? A gente vê alguns casos que assim, aquela estrutura cartilaginosa da parede anterior está perdida. Nesses casos, você não vai conseguir a resolução completa. Então, efetivamente, a gente precisa que essa estrutura traqueal esteja estável para que a gente consiga ter um molde cicatricial e depois a gente consiga tirar o tubo T. Agora, o problema é saber isso de antemão. Talvez a gente tenha trabalhado com o pessoal da radiologia para ver se a gente consegue identificar isso na tomografia. O EBUS, eventualmente, poderia ajudar, mas também não é tão simples assim a gente conseguir fazer essa avaliação da parede traqueal com o EBUS. A minha pergunta é para o Paulo Cardoso. Em que status está hoje aquele joint venture com os espanhóis para fazer os tubos T com prata? E a segunda pergunta é se isso não andou, porque existem problemas compreensíveis entre relacionar toda a parte estatutária da comunidade europeia com a própria brasileira, enfim, isso a gente entende. Mas aqui no Brasil a gente tem visto que já tem tecnologia para proteção de ônibus, com aquelas partículas de nanotecnologia de prata, e se fala muito nessa proteção. Será que não daria, talvez, havendo algum empecilho nessa parceria, a gente acelerar isso aqui na própria tecnologia brasileira? Porque eu acho que é um grande passo esse colocar esses Montgomerys com proteção com prata, né? Obrigado, Meleiro. Eu queria aproveitar primeiro e agradecer os comentários do Terra. Terra lidera provavelmente o grupo mais produtivo da disciplina e é um ótimo exemplo para todos nós, né? Isso é produto de um trabalho em equipe. Essa é uma equipe, nós somos um grupo que não são só 3 cirurgiões, é uma equipe muito grande, tem fellows, tem um monte de gente trabalhando com a gente, e a gente só consegue resultado em equipe. Isso tem funcionado muito bem e eu gosto muito de trabalhar desse jeito. A segunda coisa que eu acho que é importante é que nós temos tentado abordar o problema em várias faces diferentes, né? Uma delas é essa que o Meleiro falou. Nós tentamos uma colaboração com a Universidade de Barcelona, uns anos atrás, que desenvolveram um sistema através da inserção com plasma de nanopartículas de prata, que é um agente bactericida e bacteriostático. Ele diminui muito a adesividade bacteriana. O grande problema que eles tiveram lá, na verdade não fomos nós, até os trouxemos para cá, etc. Foi bem interessante essa troca, mas eles tiveram vários problemas com certificação lá. A União Europeia tem uma das piores certificações, segundo eles, as mais exigentes e tal. Então nós tivemos que retardar isso e estamos aguardando a certificação deles para poder ir adiante com esse tipo de projeto, mas existe esse projeto realmente. A segunda coisa que nós temos feito é trabalhar justamente na área da microbiota. Então, os fatores predisponentes para o desenvolvimento de microbiota, e nós publicamos recentemente, um deles é refluxo, etc. Então, temos várias colaborações, dentre elas com outras 2 universidades, onde nós estamos estudando métodos de controle da microbiota das próteses de silicone, né?
através da utilização de plasma frio, de hélio, que é uma coisa bem interessante, com um grupo de física, etc. Então, infelizmente, ainda para nanopartícula, acho que ainda vai demorar um pouco, porque é melhor certificar lá fora e depois ver como é que a gente faz aqui, porque aqui é bem complicado, a Anvisa é bastante restrita. No entanto, métodos de controle, isso é fácil de fazer. Isso é aplicável não só para as crianças, como o Hélio mostrou, como para os adultos, como vocês veem a quantidade de complicações que a gente tem, né? E esse é o lugar para fazer isso. Nós colocamos 200 por ano, para vocês terem uma ideia, os grandes centros na Europa e na América do Norte colocam meia dúzia por ano, né? Então, a gente acabou sendo referência. Não tenho muito orgulho disso, mas é que o nosso problema é sério com a estenose do Brasil e agora ficou muito pior, né? Muito pior com a Covid. Nós temos visto um número imenso de pacientes com estenose complexas e complicações graves e tal. Então, acho que nós vamos ter que esperar um pouquinho, Miller. No caso do Brasil, vocês não tiveram nenhuma conversa com nenhum grupo que mexe com essas nanopartículas, pelo menos para ver se eles têm algum interesse ou se, de certa forma, seria mais breve do que o que está acontecendo com a Espanha? Não vou me estender muito para não subtrair o tempo, mas assim, nós temos uma colaboração com a Unicamp, que é muito interessante, num projeto com outro tipo de nanopartícula, com uma outra função, mas aplicável às próteses de silicone. Eu não posso ainda dizer por razões que estão sendo... esse processo está sendo submetido hoje, exatamente hoje, quarta-feira, no INPI como uma patente, né? E nós somos co-inventores dessa patente, então eu presumo que no início do ano que vem a gente já tem alguma coisa mais clara, que utiliza esse tipo de coisa, mas com uma função um pouquinho diferente. Eu paro por aqui porque eu não posso falar mais sobre isso. O doutor Paulo teve que se ausentar um pouquinho. Acho que o Lucas tem uma pergunta. Lucas? Oi, estão me ouvindo? Pode falar. Tá. Não, eu só queria perguntar, talvez para o Benoit, que é os casos em adultos. Primeiro, parabéns, achei também que as apresentações foram fantásticas, inclusive os vídeos estão muito bons também. Se vocês têm alguma medida ou alguma revisão de literatura de tubos transglóticos, a altura que está acima da prega vocal. Eu tenho a impressão que, até onde eu aprendi, a gente tinha que cortar o tubo mais ou menos na altura da aritenoide, mas muitas vezes não é o que a gente vê tubos, às vezes, um pouco mais longos, por vezes apoiando a epiglote, e como você demonstrou aí no seu trabalho, o número de complicações são muito maiores, a gente perde parte da defesa da glote, né, com o tubo atravessando as pregas vocais, mas se tem algum estudo, alguma evidência, alguma coisa relacionando as complicações com a altura que esse tubo está acima da prega vocal. Obrigado, Lucas. A gente não tem. Na realidade, assim, a literatura sobre o tubo terço supraglótico ela é muito escassa, né? Assim, você mal acha indicações e complicações, mas o que você está falando é absolutamente verdade. A posição, o tamanho do ramo proximal, ele é muito importante, né? É importante que ele fique acima das pregas vocais, mas se ele ficar muito acima, o paciente acaba sendo muito sintomático também. Então ele acaba tendo muita disfagia, às vezes acaba tendo dor no ouvido e muitas vezes o paciente não consegue engolir, o paciente acaba não tolerando o tubo terço supraglótico. Isso vai depender muito da condição da laringe. Às vezes o paciente tem um edema de laringe muito importante, por exemplo, você colocou o tubo T abaixo da prega vocal, ele fez um edema de laringe muito importante. Às vezes você acaba tendo que colocar esse ramo proximal muito longo, esperar algum tempo e depois ir reduzindo para que ele tolere melhor, tá? Mas, assim, efetivamente não existe isso e acho que até seria uma coisa interessante de ser estudada no futuro, mas hoje eu não tenho uma resposta para te dar. O ideal é que fique acima da prega e sem que fique encostando muito na epiglote. Mas, assim, isso é bem empírico, né? É uma avaliação mais endoscópica, muito subjetivo, tá? Posso fazer mais uma pergunta? Quando você colocou na tua tese que havia uma diferença entre a supra e a infraglótica em pneumonia, e com diferença estatística, eu achei interessante, e esse é um problema de fórum pessoal meu, uma dificuldade minha, quando eu vejo em outros trabalhos esse tipo de avaliação. Quais foram os critérios que você usou para, primeiro,
quando você fala pneumonia, subentende-se que é bacteriana, né? E quais foram as provas que você usou para dar a afirmativa que aquilo era uma pneumonia bacteriana? Essa pergunta é uma pergunta importante e a gente acha que caracterizar a pneumonia é uma coisa simples e efetivamente não é. Né? Assim, bom, o que a gente utilizou foi piora da secreção, piora do leucograma e PCR e aumento da frequência respiratória e uma nova imagem na radiografia de tórax ou até na tomografia. A gente acaba fazendo tomografia, com o surgimento de uma imagem na tomografia. A gente usou esse conjunto de fatores, de variáveis. Mas, efetivamente, você dizer que o paciente teve uma pneumonia, às vezes é difícil, porque tem um paciente que tem uma microaspiração, piora a secreção traqueal, mas não necessariamente ele tem uma pneumonia. Então, às vezes, as coisas acabam ficando um pouco sobrepostas. Nesses casos que efetivamente foram caracterizados, a gente não teve dúvida, porque até foram para UTI, teve imagem na tomografia de tórax. Mas nem sempre... Isso, aliás, é uma falha de boa parte dos estudos, né? Às vezes, os pacientes têm pneumonia, às vezes não conseguem caracterizar que existe a pneumonia. Que fique claro que isso é universal, né? Todo mundo tem esse problema. Eu acho que a informação muito legal, que você mostrou que há diferença estatística, né? E é muito complicado se colocar. Mas, de qualquer forma, a minha observação é que podem te perguntar no futuro e é bom. Mas eu acho que se você tiver um atomo, uma PCR acima de 40 e secreção, etc., dá uma robustez interessante. Porque, às vezes, muitos desses trabalhos a gente vê que é referência dita, ou seja, um colega diz que devido a ter pneumonia ele já classifica dessa maneira. Acho que você está blindado de certa forma. Alguém mais, doutor Paulo? Eu queria fazer um comentário rápido sobre o que o Lucas falou, né, que é muito importante. O paciente e particularmente no que tange a obesidade. A obesidade hoje é uma doença muito mais grave do que a gente imagina, né? E na traqueia ela também é muito ruim. Né? Pra vocês terem uma ideia, nós mostramos aí anos atrás, quando publicamos as complicações de ressecções traqueais, que a chance de complicações pós-operatórias no paciente com IMC acima de 30 é 4 vezes maior. 4 vezes maior. Rate de 4, quer dizer, isso é muito importante. E uma coisa interessante é o tubo T transglótico. E esses pacientes, observando as tomografias desses pacientes, nós vimos que existe um conceito que a otorrino usa e que nós emprestamos deles, que é da chamada gordura retrofaríngea. Então, o indivíduo, quando aumenta muito de peso, né, sobretudo quando o IMC passa de 35, 40, ele engorda em todos os lugares, né, não é só no abdômen ou no tegumento e tal. E na faringe também. E isso desalinha os tubos T. Então, quando você coloca um tubo T transglótico num paciente obeso, né, a chance de complicação é sempre maior. E o Benoit mostrou isso agora, né? Quer dizer, que você tem mais intervenção não planejada, você tem uma série de outros problemas, e isso está relacionado também à questão do alinhamento e do posicionamento acima das pregas vocais. Então, nesses pacientes, a gente tem vários exemplos, eu tenho um exemplo particular de um paciente que eu troquei várias vezes, acabei tendo que biselar o tubo T e tal, e aí consegui uma solução. Mas é na tentativa e erro mesmo, não tem receita de bolo para isso. O que eu costumo dizer é que a tentativa tentativa e erro, ela só se reveste do sucesso quando ela vem baseada em bom senso, né? Não adianta só você ficar tentando e errando, você tem que ter bom senso, tem que entender até onde você pode ir. E até onde você tem que negociar com eles, olha, você vai ter que perder peso, porque não dá, não vão conseguir resolver o teu problema dessa forma. Isso é uma parte que lhe cabe aí no latifúndio, né? Então, eu acho que é uma coisa que é importante a gente lembrar sempre que o paciente obeso com prótese é um paciente totalmente diferente do paciente que não é obeso com prótese. Alguém mais com alguma pergunta? Na plateia que está à distância, tem alguém que quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Tá, então eu queria agradecer, então, a participação de todos. Eu acho que o mais importante e o recado que a gente queria dar hoje é que a gente tem um grupo bastante, assim, grande, como disse o Dr. Paulo, que trabalha e que, desta forma, a gente consegue fazer todo esse trabalho que esses estudos que nós
tentamos mostrar aqui hoje. Tem a participação de todos, eu mostrei particularmente o trabalho da Priscila, que é a atual estagiária de complementação, mas todos têm participação nisso, tá? Acho que é isso. Obrigado.